Bom dia. Primeiro eu vou me apresentar a vocês. Eu sou a professora Carla Andréia, sou professora de Clínica Médica e hoje a gente vai conversar um pouco sobre emergência. Então, eu vou falar para vocês agora quais são os meus objetivos dessa aula, os objetivos dessa aula. Ao final da aula, eu espero que vocês tenham capacidade de conhecer as principais doenças envolvidas, identificar os sinais e sintomas dessas doenças, suspeitar das emergências oncológicas com o objetivo de diagnosticar e iniciar o tratamento o mais precoce. As emergências oncológicas, elas são decorrentes da manifestação das doenças no diagnóstico ou como consequência de complicações de doenças neoplásicas já em tratamento. A maioria dessas doenças são doenças hematológicas ou tumores sólidos, né? Então, ela pode ser a manifestação inicial ou complicação dos tratamentos já em andamento. Qual é a importância disso em termos práticos, né? A gente vai encontrar esses pacientes com emergência oncológica em todos os setores de atendimento, desde um atendimento num pronto-socorro, um pronto-atendimento, numa emergência, até em um atendimento de uma unidade básica de saúde, um consultório de rotina, né? Por esse motivo, os médicos devem ter conhecimento para identificar as potenciais emergências oncológicas para poder tratá-las sem demora. Alguns pacientes com câncer, a emergência oncológica pode ser a primeira manifestação da doença, e essa manifestação já pode ser uma manifestação grave e ameaçadora da vida, né? Então, todos os médicos, né, independente da especialidade que cada um de vocês escolhe, independente do cenário que vocês vão trabalhar, a gente tem que saber reconhecer rapidamente os sintomas e os sinais e conduzir para o diagnóstico e o tratamento efetivo. Então, conforme eu já falei, elas podem ser divididas como manifestação da doença, da neoplasia, ou como efeito adverso às terapias definidas, né? Independente disso, e nesse momento, essas duas questões vão se sobrepor. Uma maneira didática é dividir as emergências oncológicas quanto aos sistemas orgânicos acometidos, né? Então, nessa aula a gente vai fazer dessa maneira. A gente vai falar das emergências oncológicas, independente delas serem causadas pela doença ou pelo tratamento sistêmico, a gente vai dividir de acordo com os sistemas orgânicos acometidos. Então, a gente vai começar falando das emergências metabólicas, e nas emergências metabólicas, a gente começa pela hipercalcemia das neoplasias. A gente sabe que a hipercalcemia nas neoplasias, ela é comum, principalmente nas neoplasias avançadas, e tem sido descrita em torno de 30% dos pacientes com câncer. A incidência dessa hipercalcemia vai variar de acordo com as doenças, e aí a incidência é maior quando ela está associada ao mieloma múltiplo, ao câncer de pulmão não pequenas células, ao carcinoma de células renais, aos cânceres de mama, assim como os linfomas não Hodgkins e leucemia. É um fator de prognóstico reservado quando a gente sabe que ela geralmente, a hipercalcemia está associada a neoplasias avançadas, o que vai estar relacionado a uma predição de menor sobrevida. A terapia efetiva da hipercalcemia, na verdade, é quando a gente começa a tratar a doença de base para melhorar a evolução dessa doença e dessa maneira começar a melhorar a hipercalcemia. Para entender do tratamento, a gente tem que falar um pouco da fisiopatologia, né? A gente sabe que 80% dessas hipercalcemias são causadas pela produção do paratormônio
ou de um peptídeo relacionado ao paratormônio por algum desses tumores. Então, 80% desses tumores que eu falei vão produzir o paratormônio e dessa maneira vão causar hipercalcemia. Outra causa é a destruição óssea causada por metástases ósseas extensas, né? Então, quando a gente tem muitas metástases ósseas, também é uma causa da hipercalcemia. E a terceira causa é a produção de análogos de vitamina D por algumas células neoplásicas. Então, falamos da fisiopatologia, da incidência, e a gente não pode deixar de falar que algumas medicações podem exacerbar a hipercalcemia. Além da neoplasia, que é a causa dela, a gente tem algumas medicações que podem exacerbar. Por exemplo, a reposição da vitamina D, a reposição de cálcio, o uso de medicações à base de lítio e uso dos diuréticos tiazídicos. Então, essas são medicações que podem exacerbar. Ainda falando da hipercalcemia das neoplasias, a gente fala um pouco agora da apresentação clínica. A gente pode ter sintomas inespecíficos, como letargia, confusão, anorexia, náuseas, constipação, poliúria, polidipsia, né? São todos sintomas inespecíficos, né? Mas quando a hipercalcemia ela é grave, de início súbito, a gente pode ter sintomas mais graves, como arritmia cardíaca, seja bradicardia, ou uma redução do intervalo QT, e de formas mais graves de hipercalcemia até a parada cardíaca por arritmia, né? O exame físico também não ajuda muito com sintomas, com sinais característicos, mas pode ocorrer desidratação por depressão do volume, né, do distúrbio hidroeletrolítico, alteração da cognição, a gente vai ver o paciente mais embotado, mais confuso, menos responsivo, assim como outros sinais do câncer, como o aumento dos linfonodos, as dores ósseas, da metástase óssea, enfim. O exame físico pode ajudar mais com sintomas das doenças causadoras do que causa da hipercalcemia por si mesmo. O diagnóstico é sempre confirmado pela dosagem sérica do cálcio, de preferência a gente deve dosar o cálcio ionizado, mas caso isso não seja possível, a gente tem que lembrar que o cálcio deve ser corrigido pelo nível de albumina, né? Com relação ao tratamento, a hipercalcemia grave e não tratada, ela é ameaçadora de vida, né? É um risco que a pessoa corre e requer um tratamento imediato, uma intervenção e internação, com certeza, a hipercalcemia grave. A hipercalcemia moderada, ela pode ser tratada ambulatorialmente. É claro que nesse contexto a gente tem que avaliar o diagnóstico da doença, as opções de tratamento para essa doença, né? Deve ser considerada a opinião do paciente e de sua família. Claro que a informação médica é fundamental, conhecedor da doença, que a gente acredita que o médico que está falando com a família seja. E aí sim, considerando uma doença com pouca opção de tratamento, uma doença grave e avançada, a gente tem sempre que ouvir a opinião do paciente e de sua família antes de iniciar o tratamento. Algumas vezes o suporte domiciliar deve ser considerado, né? Nós estamos considerando pacientes com diagnósticos já identificados, né? Não um paciente que chegou numa emergência e está fazendo o diagnóstico agora. Ainda falando do tratamento, a hidratação é a primeira medida sempre. A maioria desses pacientes vão estar hipovolêmicos, né? E às vezes eles toleram uma reposição até com 5 litros de expansão volêmica. O objetivo, né, com essa hidratação é um aumento da filtração renal para, com essa maneira, diminuir os níveis de cálcio. A gente tem alguns outros tratamentos, a calcitonina subcutânea ela pode ser usada, mas ela tem ataquifilaxia com dias de uso, ou seja, com o tempo ela deixa de ser efetiva. Os diuréticos de alça devem ser evitados, ficando reservado apenas para os casos de hipervolemia, né? Porque se eu uso diurético inadvertido, na verdade eu vou perpetuar e piorar a questão da desidratação. Então o diurético de alça ele fica reservado para os casos de hipervolemia. Os bifosfonados são o principal tratamento
eles evitam a absorção óssea pelos osteoclastos, mas seu início de ação é bem lento, podendo levar até 2 ou 3 dias, né? Então é o tratamento de escolha, é o principal, mas ele não começa a agir imediatamente. Os mais usados são o pamidronato e o ácido zoledrônico. E a gente não pode deixar de falar que eles são potencialmente nefrotóxicos, né? Os corticoides eles vão estar indicados quando a causa da hipercalcemia for a produção exagerada do calcitriol. O denosumab é um anticorpo monoclonal usado na hipercalcemia refratária à terapia com os bifosfonados. Em casos mais graves, né, a hemodiálise pode estar indicada, principalmente quando os outros métodos não estão disponíveis, considerada como uma última terapia de resgate, se assim ela estiver indicada. Então, a gente está falando do tratamento da hipercalcemia, e a gente não pode deixar de falar, finalizando a hipercalcemia, da neoplasia, que a terapia sistêmica, seja ela quimioterapia ou a radioterapia, para tratar a doença causadora, pode efetivamente ajudar na redução dos níveis de cálcio. Essa imagem eu coloquei para ilustrar, é uma imagem de um mielograma em que a gente tem um diagnóstico de mieloma múltiplo, né? O que a gente vê aqui? Essas células que têm um núcleo excêntrico, que são muito basofílicas, são os plasmócitos, né? O aumento dos plasmócitos na medula óssea é um dos critérios diagnósticos para o mieloma múltiplo. Eu, hematologista, considero essa lâmina muito bonita. A gente vê que alguns plasmócitos estão em divisão celular, né? Essas células inferiores, como se fosse 5 horas. A gente tem 5 horas, né? Em posição do relógio, como se fosse às 5 horas. A gente tem 2 células em divisão. Então, o plasmócito é, entre aspas, a célula do mieloma. Então, essa é uma lâmina de um mielograma do mieloma. Coloquei aqui para a gente falar, tendo em vista que o mieloma é uma das doenças que mais causa. Aqui também uma imagem para ilustrar, é um raio-x de tórax. E a gente vai ver aqui no gradil costal, na parte inferior do hemitórax direito, uma lesão expansiva óssea, uma lesão osteoblástica. E coloquei essa imagem para a gente também lembrar que a hipercalcemia pode ser causada por metástases ósseas. Esse é um raio-x de crânio de um paciente com mieloma múltiplo. É facilmente observáveis alterações ósseas da calota craniana, né? São lesões características do mieloma múltiplo. Ainda falando das emergências metabólicas, agora a gente vai falar da síndrome de lise tumoral. A síndrome de lise tumoral, por definição, é um conjunto de descompensações metabólicas, né? Causada pela morte das células neoplásicas que vão liberar o seu conteúdo intracelular na circulação. Então, a gente tem as doenças com alto turnover celular, são células com uma reprodução celular muito intensa, ao mesmo tempo que essa célula é produzida, ela também é destruída. Vamos lembrar lá da definição inicial que as emergências oncológicas podem acontecer tanto pela manifestação da doença quanto pelo tratamento, assim é na síndrome de lise tumoral também. Então, a gente tem uma produção intensa das células doentes e a destruição dessas células vão liberar o seu conteúdo intracelular na circulação. Ela é comumente vista nas neoplasias hematológicas agressivas, como os linfomas de alto grau e nas leucemias, né? Ocasionalmente, ela também pode acontecer no câncer de pulmão, tipo pequenas células. E aí, conforme eu falei, ainda falando da leucemia, das leucemias e dos linfomas de alto grau, ela pode ser causada pela doença, como uma manifestação da doença, ou como uma complicação do tratamento, né? É mais comumente visto quando a gente tem a quimioterapia com o uso de agentes citotóxicos, né? Ou corticoides.
Ah, mas o corticoide, sim. As doenças linfoproliferativas, que são as leucemias linfóides e os linfomas, eles são bons respondedores, pelo menos inicialmente, aos corticoides, né? Então, além dos agentes citotóxicos e dos corticoides, a gente também tem algumas terapias endócrinas para câncer de mama avançado e a radioterapia em algumas doenças que são extremamente radiosensíveis, que também causar síndrome de Lise tumoral, né? Falando da fisiopatologia, a síndrome de Lise é causada pela liberação maciça, conforme eu já falei, dos conteúdos intracelulares na corrente sanguínea. Quando essas células morrem, elas liberam bastante ácidos nucleicos, né? E o metabolismo desses ácidos nucleicos vai resultar numa hiperuricemia. As altas concentrações de ácido úrico vão levar à cristalização e obstrução dos túbulos renais e consequente lesão renal aguda. A perda da função renal ela é exacerbada pela hipovolemia, e aí piorando ainda mais a função renal, com possível ocorrência de necrose tubular aguda. O ácido úrico também pode alterar a hemodinâmica intrarrenal, ainda nesse contexto todo que eu já falei, e a hiperfosfatemia também é uma alteração encontrada na síndrome de Lise tumoral. Ela é causada pela liberação do fósforo orgânico pelas células neoplásicas também. O que vai levar, na verdade, a hiperfosfatemia vai levar a uma hipocalcemia e uma nefrocalcinose. A hipercalemia, ela vai ser ela é frequentemente a primeira manifestação da síndrome de Lise tumoral, pelo mesmo motivo que eu já falei anteriormente, né? Pelo catabolismo dos ácidos nucleicos, causando insuficiência renal. Então, a hipercalemia, o aumento do potássio, pode ser a primeira manifestação da síndrome de Lise tumoral. E a síndrome de Lise ela pode acontecer poucas horas após o início da terapia da doença. Das formas mais graves, se a gente não tiver de olho nesses eletrólitos todos e não tiver tudo sob controle e tudo monitorado, tanto fósforo, cálcio, potássio, o ácido úrico são os principais que vão sofrer alteração da síndrome de Lise tumoral. A gente tem que estar de olho neles, porque em formas mais graves a síndrome de Lise tumoral pode causar arritmia cardíaca e morte, né? Com relação à apresentação clínica, né? Os sintomas e o diagnóstico, a apresentação pode ser com sintomas clínicos ou alterações laboratoriais. As manifestações clínicas, de novo, são inespecíficas e a alta suspeição é o que faz a diferença. Então, se a gente tem um paciente com uma possível leucemia, a gente já tem que pensar na síndrome de Lise para a gente já poder evitar que ela aconteça, né? Então, o nível de suspeição elevado é sempre o que ajuda muito. Algumas vezes a diminuição do débito urinário e sintomas de uremia podem acontecer, assim como arritmias, convulsões e morte súbita. Os achados laboratoriais que são característicos, a gente vai ter o aumento do ácido úrico, né? Podemos ter o aumento do potássio, podemos ter o LDH aumentado, relacionado principalmente às doenças linfoproliferativas, assim como o cálcio baixo e o fósforo aumentado, né? E quando a gente fala dessas alterações laboratoriais, apresentação clínica, eu falei que a suspeição é sempre o mais importante, né? Então, quando a gente vai ver quem são esses pacientes com mais risco, e os riscos são bem conhecidos, né? Quais são os riscos conhecidos? Quais são os riscos que devem ser conhecidos? O tipo de câncer, né? E o tratamento dado a ele. Conforme eu falei, muitas neoplasias têm um alto turnover celular e são muito sensíveis a alguns tratamentos. Além disso, o risco associado a esses tumores são os tumores de alto grau, com alto turnover e a sensibilidade. Além desses, a gente tem outros fatores de risco que são a idade, a pré-existência de uma doença renal e o uso de medicações que possam aumentar o ácido úrico, como diuréticos tiazídicos, a aspirina, o álcool e a cafeína.
Ainda falando da síndrome de lise tumoral, então a síndrome de lise tumoral é uma emergência oncológica grave, sim, né? O que a gente tem que pensar e entender é que a prevenção é possível e o mais importante é identificar os fatores de risco para identificar a terapia para evitar que ela aconteça, né? A gente sabe que a síndrome de lise tumoral, depois de instalada, ela aumenta muito a mortalidade e a morbidade, assim como vai aumentar o custo do tratamento para esse paciente, né? Então, falando agora do tratamento da síndrome de Lise, vou falar de novo que o ideal é a gente prevenir, e para a gente prevenir, a gente tem que identificar quais são essas doenças que expõem o paciente ao maior risco da ocorrência da síndrome de Lise tumoral. Considerando que a síndrome se instalou, a gente vai falar agora do tratamento, né? A hidratação é muito importante para a gente manter uma boa filtração renal e o mais importante é o uso dos uricosúricos, né? O mais conhecido e o mais usado é o halopurinol. A gente usa numa dose de 200 a 400 miligramas por metro quadrado, então isso é calculado por superfície corporal. Além dele, a gente pode usar a rasburicase, lembrando que a rasburicase numa dose de 0,2 miligramas por quilo, mas a rasburicase não pode ser usada em pessoas com deficiência de G6PD. O febuxostat é um inibidor seletivo da xantina e pode ser usado em pessoas com insuficiência renal, sem que seja necessária correção da dose. O halopurinol é necessária correção da dose e a rasburicase também. Então, com a hidratação, a gente quer manter um bom débito urinário, idealmente entre 3 litros por metro quadrado de superfície corporal necessária para orientar a gente nesse momento. A gente vai sempre ficar de olho no balanço hídrico dessa pessoa. A alcalinização da urina já foi por muito tempo recomendada, mas ela não é mais recomendada, não é mais necessário alcalinizar a urina do paciente. E o uso dos diuréticos também não está indicado, tendo em vista que a gente pode piorar a hidratação desses pacientes e assim mais um fator de risco para piorar a síndrome de Lise, né? Então, os diuréticos são reservados para os casos de hipervolemia. A hipercalemia deve ser tratada agressivamente, lembrar que os níveis de potássio elevados são risco de vida, né? Tem que ser tratada imediatamente. A hipocalcemia sintomática, ela não tem que ser, não necessita de ser tratada, mas a hipocalcemia sintomática, seja com tetania, arritmia ou convulsão, ela deve ser tratada imediatamente com gluconato de cálcio para controle desses sintomas. O aumento do fosfato a gente vai controlar com uma restrição de dieta ou com os quelantes do fosfato e em algumas situações, os aumentos severos dos eletrólitos podem ser necessário a realização de hemodiálise, tanto a hipercalemia quanto a hipercalcemia, e aí com complicações com oligúria, anúria, e algumas vezes a sobrecarga de volume também pode indicar a realização. Essa é uma imagem falando da síndrome de Lise tumoral. A gente falou das principais doenças relacionadas, a leucemia é uma delas. Essa é uma lâmina de uma leucemia mieloide aguda. A gente tem um predomínio de células imaturas. Quando é que a gente vê que a célula é imatura? Quando ela tem uma relação núcleo-citoplasma muito pequena e é uma célula bem grande, né? Essas células pequenininhas, redondinhas, meio rosadas, são as hemácias, e se a gente quiser comparar o tamanho das células imaturas perto da hemácia, não é o ideal. Então, a gente comparar o tamanho ao linfócito. Eu não tenho nenhum linfócito típico nessa imagem, mas a gente vê que são células muito grandes, com uma relação núcleo-citoplasma muito pequena. Então, essa é uma lâmina. Aqui outra imagem, também é uma lâmina de sangue periférico. Já aqui é uma leucemia linfóide aguda, né? Então a gente vê que a característica dos blastos ela é diferente com relação à imagem anterior. É claro que a coloração está diferente, talvez até a incidência da luz.
Algumas vezes, a gente vendo a hematoscopia, a gente consegue suspeitar, de acordo com a morfologia das células, se é uma leucemia mieloide aguda ou se é uma leucemia linfóide aguda. Isso são hipóteses, né? O diagnóstico hoje requer muito mais tecnologia do que só a hematoscopia ou a coloração específica. Para o diagnóstico, a gente tem que fazer, além do aspirado, a realização de imunofenotipagem, de estudos de biologia molecular, a pesquisa do cariótipo, isso tudo está envolvido no diagnóstico e no tratamento das leucemias, que são uma das principais causas da Ainda nas emergências metabólicas, a gente fala agora da acidose lática, é uma complicação rara nas neoplasias, né? Mas ela ocorre principalmente em neoplasias hematológicas agressivas e menos comumente em tumores sólidos de alto grau. A fisiopatologia, na verdade, é pouco conhecida, ela envolve um pouco da produção do ácido lático pelo tumor ou uma redução da depuração pelo fígado, né? Tendo em vista que alguns pacientes vão ter metástases hepáticas extensas, é uma possível causa, mas a fisiopatologia não é muito bem conhecida. Falando agora da hiponatremia, é o distúrbio metabólico mais comum, né? Em torno de 60% dos pacientes em cuidados de fim de vida vão apresentar a hiponatremia. A etiologia é multifatorial, a gente pode incluir a síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, seja pela própria neoplasia ou pelas medicações usadas no tratamento. A hipovolemia também pode ser uma causa, uma nefropatia perdedora de sal, às vezes causada pelas próprias drogas utilizadas, né? Os sintomas a gente pode observar cefaleia, náusea, vômito, letargia, confusão mental e convulsão. Ainda nas emergências metabólicas, a hipoglicemia é uma complicação rara de acontecer nas neoplasias, né? E quando ela acontece, é principalmente nos tumores neuroendócrinos que vão produzir insulina e nos insulinomas metastáticos também. Então, é uma complicação rara e que vai ocorrer principalmente nos tumores neuroendócrinos, neuroendócrinos. Agora, sobre a insuficiência de suprarrenal, ela pode ser causada pela substituição completa da glândula suprarrenal pelo tumor, por algum tumor, ou ela também pode ser secundária à terapia. Apesar de ser um sítio comum de metástase, a substituição da glândula completa por um tumor é raro, sendo a causa mais comum uma iatrogenia causada pelo uso prolongado de corticoide e pela suspensão súbita destes, né? Os sintomas, eles vão incluir cansaço, náuseas, vômitos, hipotensão. A hiponatremia é geralmente acompanhada de hipercalemia, né? Pode acontecer um risco de choque hipovolêmico, principalmente se tiver outra complicação associada ao quadro, como, por exemplo, uma infecção. O tratamento deve ser iniciado sem demora, né? Identificado a insuficiência de suprarrenal, e iniciado o tratamento imediato, porque costuma ter uma boa resposta clínica, né? Então, o tratamento é à base de reposição volêmica com salina e reposição do corticoide. Idealmente, dexametasona 4 mg ou hidrocortisona de 100 mg para início. Então, a gente agora vai começar a falar das emergências hematológicas, começando pela hiperviscosidade causada pelas proteínas monoclonais. Por definição, a hiperviscosidade é uma resistência intrínseca ao fluxo de fluidos, né? No caso das emergências hematológicas, a gente pode observá-las em patologias que tenham produção de proteínas monoclonais.
especificamente a macroglobulinemia de Waldenström e o mieloma múltiplo. Falando da viscosidade do sangue, é importante a gente dizer que a viscosidade ela pode aumentar por elementos celulares ou acelulares, né? Nesse caso, a gente vai ter, como fisiopatologia da doença, a produção excessiva das imunoglobulinas, levando ao aumento da viscosidade. A maior incidência é na macroglobulinemia de Waldenström, porque ela produz a IgM, né? E a gente sabe que a IgM é um pentâmero. Então, 30% dos pacientes com macroglobulinemia de Waldenström vão apresentar hiperviscosidade. As outras imunoglobulinas observadas no mieloma causam menos comumente a hiperviscosidade. O aumento da concentração dessas proteínas piora o fluxo circulatório e podem causar sintomas de isquemia e efetivamente a isquemia. Os sintomas são insidiosos e predominam em sistema nervoso central e olhos, podendo causar visão embaçada, cefaleia, vertigem, perda de audição, alteração da cognição. Ao mesmo tempo que pode haver respiração curta, dor no peito, né, dor precordial secundária à isquemia do miocárdio, oclusão arterial periférica e também tromboembolismo venoso. No exame físico, o exame oftalmológico é muito rico, a gente vai poder observar a ingurgitação dos vasos da retina, algumas vezes descritos como os vasos em salsichas, algumas vezes hemorragias retinianas, papiledema e oclusão da veia da retina. Pode também haver acúmulo de imunoglobulinas na fóvea. Os sangramentos também podem acontecer devido a alterações na hemostasia, como petequias e púrpuras. Então, para concluir, a hiperviscosidade causada por proteínas monoclonais, a gente fala do diagnóstico, que na verdade requer um alto nível de suspeição. A maioria dos pacientes já tem o diagnóstico da gamopatia monoclonal, seja ela mieloma ou Waldenström, e na verdade esses achados que eu já falei no paciente com o diagnóstico, a gente já suspeita que seja uma hiperviscosidade. Os exames laboratoriais vão mostrar rolô, o aumento da viscosidade. Existe um exame que pode mensurar a viscosidade do sangue, é muito difícil de conseguir fazer. E o que a gente pode fazer, que é possível e é viável, é mensurar as imunoglobulinas, né? Então, esse é o caminho para o diagnóstico e o diagnóstico mais fácil. O fenômeno de Rouleau é um fenômeno que a gente vê uma agregação das hemácias de uma maneira atípica. Isso é um achado, quem consegue ver geralmente são hematologistas ou os técnicos de laboratório que já são bem treinados com a hematoscopia. É um achado inespecífico, não é patognomônico, mas ajuda bastante no diagnóstico. O que faz as hemácias ficarem aderidas são as imunoglobulinas e elas ficam todas emendadas. O tratamento deve ser iniciado sem demora. Os sintomas severos no Waldenström podem ser tratados com a flebotomia, né, a sangria, seguida da reposição de salina, enquanto a gente providencia o tratamento de escolha, que é a plasmaférese, né. A transfusão de concentrado de hemácias deve ser evitada para a gente não piorar a hiperviscosidade. E, na verdade, a plasmaférese ela não afeta a evolução da doença, ela vai tratar os sintomas causados pela hiperviscosidade. O que vai mudar a evolução da doença é o tratamento sistêmico. Ele é sempre necessário para o controle da doença. Então, essa é uma lâmina de sangue periférico de um paciente com mieloma múltiplo, em que a gente vê o fenômeno de Rouleau. O fenômeno de Rouleau são as hemácias, são essas célulazinhas redondinhas, né, dá para ver muito bem, e elas estão todas agarradas em sequências, uma grudadinha na outra, isso é o fenômeno de Rouleau.
Ainda entre as emergências hematológicas, eu vou falar sobre a hiperleucocitose e a leucostase. A hiperleucocitose ela é definida como a contagem de leucócitos total maior que 100 mil. Mas os sintomas de hiperleucocitose e leucostase podem acontecer com uma contagem menor de leucócitos. O aumento dos leucócitos pode causar obstrução, principalmente dos vasos de extremidades, levando a hipóxia e infartos, né? Quando a gente já tem esse sintomas nas extremidades, tanto de hipóxia quanto de infarto, a gente pode já considerar como leucostase. Isso é comumente observado nas leucemias, principalmente nas leucemias agudas, com uma incidência maior nas leucemias mieloides agudas do que nas linfóides e também é mais comum em crianças do que em adultos. Muito raramente a gente observa nas leucemias crônicas, né? Tanto na linfóide quanto na mieloide crônica. Apesar da mieloide crônica caracteristicamente cursar com um aumento de leucócito considerável. Além disso, a gente não pode deixar de falar que tanto o aumento da plaqueta exagerado quanto das hemácias, né, do hematócrito da hemoglobina, também são causas de hiperviscosidade. Então, tanto a eritrocitose quanto a trombocitose severas também podem causar hiperviscosidade. Quanto à fisiopatologia, é uma rápida proliferação tanto proliferação quanto liberação de células imaturas, né, os blastos, pela medula óssea na circulação. Na verdade, as células imaturas, que são os blastos, eles existem normalmente na medula óssea. Quando essas células vêm para o sangue periférico, é sempre um sinal de alerta. Um dos sinais de alerta é um possível diagnóstico de leucemia aguda. Então, esse aumento das células imaturas na circulação pode levar, em grande quantidade, pode levar à obstrução da microvasculatura e infartos também. Além disso, associado a esse quadro de hiperleucocitose, a gente costumamente observa a síndrome de lise tumoral e a coagulação intravascular disseminada. Frequentemente, não há relação entre a quantidade de leucócitos e a ocorrência de leucostase, provavelmente devido à interação anormal de blastos e de células do endotélio, é uma das causas para esses sintomas da leucostase. Quanto à apresentação clínica e o diagnóstico, os sintomas são semelhantes ao da hiperviscosidade e, além disso, a gente tem os sintomas respiratórios do sistema nervoso central, que são os mais comuns, mas difícil diferenciar, por exemplo, entre complicações infecciosas e hemorrágicas, né, nesses pacientes, já que vão ter um risco maior para ambas as complicações. Então, esses pacientes podem apresentar febre, dispneia, sintomas semelhantes a uma pneumonia ou uma sobrecarga de volume, né? Como em todas as emergências oncológicas, o tratamento deve ser iniciado sem demora para evitar a piora do prognóstico e diminuir o risco do paciente. A gente deve evitar, conforme eu já falei na hiperviscosidade, tem que ser evitada a hemotransfusão de concentrado de hemácias para piorar o quadro clínico. A leucaférese é um tratamento, da mesma maneira que eu já falei antes, ela não tem repercussão na sobrevida e o objetivo é a resolução dos sintomas. A hidroxiureia é um quimioterápico oral que é usado como controle para impedir o aumento da hiperleucocitose durante o início da terapia das leucemias mieloides. Então, ela é usada para o controle inicial da leucometria em alguns casos. Na verdade, ela é usada como uma ponte, enquanto a gente espera alguns resultados de exames para um diagnóstico preciso e a indicação precisa do tratamento. Então, a hidroxiureia é um quimioterápico oral usado em pacientes com hiperleucocitose, enquanto a gente faz o diagnóstico diferencial entre os tipos de leucemia possíveis, né?
O início rápido da terapia de indução da leucemia com interação curativa é recomendado em todos os pacientes, quando o paciente tem condição clínica para tanto, né? Esses pacientes que têm leucostase também são um grupo de risco para o desenvolvimento da síndrome de lise tumoral e devem receber aquela prevenção toda que eu já falei aqui. Então agora eu vou falar sobre as emergências oncológicas neurológicas, né? Então, começando pela síndrome de compressão medular maligna, essa sim é uma verdadeira emergência oncológica. A gente sabe que 6% de todos os pacientes com algum tipo de neoplasia vão experimentar algum sintoma de compressão medular ao longo da doença. Na verdade, a gente sabe que todos os cânceres podem causar, mas 2/3 da síndrome de compressão medular vão ser causados pelo câncer de mama, câncer de pulmão e o de próstata. Em seguida, a gente pode observar também no mieloma múltiplo e no linfoma não Hodgkin. O prognóstico vai ser pior entre os pacientes que apresentarem plegia, né? E não só a paresia. Então, os pacientes que apresentarem plegia sem resposta à terapia empregada, o prognóstico é sempre pior. Já o surgimento lento dos sintomas e a ausência de déficit neurológico ao diagnóstico indica um bom prognóstico. E assim como a recuperação funcional, indica um bom prognóstico com a recuperação funcional após o tratamento. E aí, com relação à fisiopatologia, a maioria dos casos é secundária a metástases ósseas nos corpos vertebrais que vão erodir para dentro do canal espinhal e invadir o cordão espinhal. Os tumores paravertebrais podem se estender através do forame neural e então vão resultar em compressão. As metástases intramedulares e meninges são causas raras de compressão do cordão neural. E a coluna torácica é o lugar mais comum dessas metástases, seguidas da coluna lombar e cervical. A lesão do cordão espinhal, na verdade, ela vai poder ser secundária tanto à compressão direta do tumor ou secundária ao comprometimento vascular também causado pelo tumor. Os dois mecanismos, tanto a compressão quanto o comprometimento vascular, podem levar a danos irreversíveis e a danos irreversíveis neurológicos se não forem tratados prontamente, né? Então, quando é que a gente tem que suspeitar, né? Qual é a apresentação mais típica? Quando a gente tem um paciente que sabe que tem metástase óssea, a gente tem que pensar. Quando a gente faz um diagnóstico de tumores de alto crescimento, são os tumores de alto grau, e o surgimento recente de sintomas em pacientes com câncer, né, de sintomas associados à dor lombar, são altamente suspeitos dessa síndrome de compressão medular. O outro lado é que entre 5 a 10% desses pacientes não há dor, né? Então, a gente pode não conseguir um diagnóstico tão precoce. Alguns pacientes não têm dor, e quando esses pacientes têm dor, a gente pode observar que a dor pode ser uma dor radicular ou uma dor localizada na coluna, né? Nos dois casos, ela é progressiva, a dor. E ela é frequentemente pior à noite e também pior com certos movimentos, como uma manobra de valsalva. A dor lombar em paciente com câncer, com piora progressivo, deve ser seriamente considerado a síndrome de compressão medular, né? E aí, nesse contexto, a história e o exame físico cuidadoso, inclusive o exame neurológico, vão ajudar bastante. Então, além desses sintomas neurológicos, o cansaço é o segundo sintoma mais comum. Em torno de 70% dos pacientes não conseguem andar na apresentação dos sintomas, seja por cansaço ou pelo sintoma neurológico, né? E 70% vai ter sintoma motor ou alteração sensorial no diagnóstico. Quanto aos sintomas desautonômicos, como incontinência intestinal e urinária, eles também podem acontecer. Vai depender do comprometimento neurológico. Ataxia é muito rara, né?
E com relação aos métodos de imagem para diagnóstico, o método de escolha é a ressonância, né, com sensibilidade e especificidade. Quando a gente não pode fazer a ressonância, a gente pode tentar fazer a tomografia, né, seja qualquer que seja a contraindicação a realizar a ressonância, a gente pode usar a tomografia com contraste ou mesmo o PET-CT, que é a tomografia com emissão de pósitron. Então, são esses 3 métodos diagnósticos, né? Lembrar sempre que a imagem deve ser feita de toda a coluna, porque podem ocorrer lesões múltiplas. Ainda falando sobre a síndrome de compressão medular maligna, eu falei dos métodos diagnósticos previamente, só para reforçar que a ressonância é o método de exame de escolha pela riqueza das imagens que ela fornece, né? E a partir daí a gente fala então do tratamento. Sem dúvida, o tratamento deve ser começado imediatamente para tentar preservar a função neurológica. Idealmente após o exame de imagem, mas se houver qualquer dificuldade para a realização de imagem, o tratamento com corticoide deve ser começado imediatamente, né? A dexametasona é o corticoide de escolha, como 10 a 16 miligramas venoso, né, como dose inicial, seguido de 4 miligramas a cada 4 ou 6 horas, né? E esses pacientes todos, de acordo com o achado da imagem, a maioria deles deve ser avaliado quanto à indicação de um procedimento cirúrgico, né, para descompressão. Isso também é muito importante, quanto mais precoce a intervenção, quanto mais precoce essa avaliação e se houver indicação de cirurgia, a realização dela, menores as consequências para esse paciente. A radioterapia é o principal tratamento na maioria dos casos, né, quando a gente tem síndrome de compressão medular. Se caso haja ou caso não haja indicação de cirurgia. Então, a radioterapia é sempre indicada por esses pacientes. Agora eu vou falar sobre as metástases cerebrais no contexto de emergência neurológica. Então, as metástases cerebrais a gente pode considerar como uma complicação comum das neoplasias. 20% dos pacientes com câncer vão apresentar metástase cerebral. Alguns estudos de autópsia mostram que a prevalência é maior do que a identificada. Os cânceres mais comuns de causar essas metástases cerebrais são o câncer de pulmão, de mama, a neoplasia renal e o melanoma maligno. E cerca de 50% dessas lesões são solitárias, né? Com relação à fisiopatologia, as metástases são secundárias à disseminação hematogênica e a distribuição no cérebro vai refletir o fluxo sanguíneo. Então, por isso, 80% nos hemisférios cerebrais, 15% no cerebelo e 3% no tronco. Essas metástases frequentemente resultam em edema cerebral e consequente aumento da pressão intracraniana. Com relação à apresentação clínica, a maioria dos pacientes já tem um diagnóstico de neoplasia e a incidência é maior nos pacientes que têm doença avançada. Por outro lado, conforme eu já falei no início da aula, também pode ser a primeira manifestação da doença. E o sintoma mais comum é a cefaleia. Os outros sintomas vão depender da localização da lesão e, de acordo com isso, o paciente pode apresentar déficits sensoriais ou motores, distúrbio da fala, da cognição e do equilíbrio. Podem ocorrer crise convulsiva em 10% desses pacientes. A hemorragia nas metástases apresentam sintomas súbitos e graves, né? Então, quando o paciente tem uma piora neurológica considerável, tem que ser pensado na complicação com sangramento. A ressonância magnética é o melhor método, sendo que a tomografia contrastada tem menos sensibilidade para pequenos tumores e tumores de fossa posterior. Então, sempre que possível, o melhor método diagnóstico é a ressonância. Com relação ao tratamento,
A gente vai ver que outros fatores interferem no prognóstico, como o tipo do tumor, a idade ao diagnóstico, a presença de doença extracranial, o score de performance, né? O performance status é um score que a gente avalia a condição física do paciente com relação ao tratamento proposto para ele. Então, essa avaliação da performance status é sempre importante para a gente definir o tratamento desse paciente. Então, um paciente com prognóstico reservado, ele pode se beneficiar do tratamento de suporte apenas, que algumas vezes pode ser feito até em casa. Os corticoides são indicados para todos os pacientes sintomáticos com edema cerebral e o efeito do corticoide começa em algumas horas após a primeira dose. A dexametasona é o corticoide de escolha porque ela tem uma meia-vida mais longa e tem menos efeito mineralocorticoide, né? A dose inicial, na verdade, vai variar de acordo com os sintomas e ela pode ser entre 8 a 16 miligramas por dia de dexametasona. Uma dose inicial razoável é considerada entre 4 e 8 miligramas por dia, desde que não haja sintomas de gravidade, né? A dexametasona deve ser mantida por 3 a 4 semanas até que seja iniciada a terapia definitiva. Os pacientes com metástases cerebrais assintomáticos e com edema mínimo não vão se beneficiar do corticoide. As crises convulsivas devem ser tratadas agressivamente e elas vão acontecer em torno de 20% desses pacientes. Já a profilaxia com os anticonvulsivantes não está indicado em pessoas que não tiveram efetivamente a crise convulsiva. Da terapia definitiva, a gente tem que lembrar da possibilidade da ressecção. O neurocirurgião deve ser consultado para avaliar se há benefício da ressecção cirúrgica. A radioterapia e a quimioterapia, variando com o tipo da doença, são indicadas para os pacientes que têm uma boa performance status, um prognóstico favorável. Agora, mudando para as emergências cardiovasculares, eu vou começar pelo tamponamento cardíaco e derrame pericárdico. O derrame pericárdico é uma complicação comum, né? E é visto em pacientes com doença metastática avançada. A maioria desses pacientes é assintomático e não precisa de terapia de urgência, né? Na verdade, o tamponamento cardíaco e derrame pericárdico não está sempre associado à atividade da neoplasia. Ele também pode ser secundário ao tratamento com quimio-radioterapia ou também secundário a uma infecção, como pericardite ou causado por uma doença autoimune. A fisiopatologia, ela é secundária, né? Sempre, a maioria das vezes, a metástases no pericárdio ou a invasão tumoral, né? Ou como consequência do tratamento. Algumas vezes os tumores, na invasão tumoral, né? A gente falou então, alguns tumores de pulmão principalmente podem invadir diretamente o pericárdio. Os grandes derrames de instalação rápida prejudicam a função ventricular e reduzem a fração de ejeção, né? Ao contrário, os derrames de instalação lenta são frequentemente sintomáticos. O que a gente vai ter então na apresentação clínica e com relação ao diagnóstico? Conforme eu já falei, os derrames pequenos são assintomáticos. Os grandes de instalação rápida vão causar dispneia, tosse, dor precordial, turgência fixa da veia jugular, edema periférico e pulso paradoxal. Além disso, a gente pode ter hipotensão e choque pelo próprio tamponamento cardíaco. O eletrocardiograma vai mostrar uma baixa voltagem, variações do complexo QRS inespecíficas e assim como do intervalo STT também inespecífico. O diagnóstico é feito através do ecocardiograma, né, que vai oferecer para a gente tanto o diagnóstico quanto informação sobre a condição hemodinâmica desse paciente. A tomografia e a ressonância magnética vão ajudar a avaliar a anatomia, para a gente avaliar a presença de metástase e a extensão do tumor. A citologia do líquido pericárdico, ela é indicada e algumas vezes é necessária biópsia do pericárdio para conclusão diagnóstico, né? Sempre em busca do diagnóstico.
Os pequenos derrames não precisam ser tratados. Os grandes de instalação rápida vão ter sintomas de tamponamento cardíaco, esse sim requerem tratamento imediato. A pericardiocentese, guiada pelo eco, é o tratamento de urgência, né? Deve ser feita assim que possível. Mas a gente sempre tem que procurar o tratamento definitivo. Algumas vezes, ou seja, buscar o diagnóstico para tratar a doença de base. Algumas vezes é indicado o uso de dreno no pericárdio e procedimento para esclerose desse pericárdio com medicação, na maioria das vezes. A quimioterapia e a radioterapia vão ser indicadas de acordo com a doença que causou toda a instalação do tamponamento e do derrame. Agora eu vou falar sobre a síndrome de veia cava superior. A síndrome da veia cava superior ocorre quando há compressão da veia cava ou uma oclusão da veia cava superior. É uma complicação comum entre as neoplasias e as doenças torácicas são as mais comumente envolvidas nesse processo. Mas a síndrome de veia cava também pode ser secundária a condições benignas, como a trombose secundária, cateteres venoso ou a marca-passos, né? Assim como pode ser secundária a infecção pela histoplasmose e fibrose do mediastino. Na fisiopatologia da doença, as paredes da veia cava podem sofrer compressão extrínseca, impedindo a drenagem venosa da cabeça, pescoço e extremidades. Nesse caso, a compressão dos tumores acontece no mediastino anterior ou médio, e essa compressão do mediastino leva à formação das veias colaterais, inclusive comprometendo a veia ázimos. Quando há obstrução da veia ázimos, os sintomas são ainda mais severos. Mas a gente não pode deixar de lembrar ou de pensar que a síndrome da veia cava também pode ocorrer como complicação de doenças benignas, né? Então, são as tromboses da veia cava, já falei, estou repetindo para não ficar esquecido. A gente pode observar a síndrome da veia cava nas tromboses da veia cava por catéteres venosos, na infecção por histoplasma ou na presença de fibrose do mediastino. Com relação à apresentação clínica, ela pode ser aguda, subaguda ou insidiosa. Algumas vezes a gente vai observar poucos sintomas, mas quando a gente tem tumores de alto grau de proliferação, os sintomas podem ser rápidos, e nesse caso a gente vai observar dispneia, tosse, ortopneia, cefaleia, sensação de plenitude no pescoço e na face são sintomas mais comuns. Os menos comuns são a tonteira e a rouquidão. Os achados clínicos mais encontrados são o edema e o rubor, tanto do braço quanto da face do pescoço, e as veias dilatadas no tórax, pescoço e na parte proximal dos braços. O estridor e a alteração mental são sinais de alerta e indicam edema de laringe e aumento da pressão. Sobre o diagnóstico, a tomografia com contraste é uma boa opção para a gente fazer diagnóstico diferencial entre as doenças que eu já falei. Assim como a ressonância magnética também pode ser usada quando a gente tem, por exemplo, contraindicação ao uso do contraste. O raio-x de tórax também pode sugerir um alargamento de mediastino ou aumento dos linfonodos perilares e a gente já pensar na síndrome de veia cava superior e buscar no diagnóstico etiológico para ela. Quanto ao tratamento, apesar da síndrome de veia cava superior ser considerada uma emergência oncológica, na maioria das vezes ela não é uma emergência oncológica, né? Mas os pacientes com sintomas e sinais de gravidade devem ter o tratamento iniciado imediatamente. Quando a etiologia ainda não é conhecida, geralmente a gente tem tempo suficiente para tentar estabelecer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Um método de imagem, por exemplo, vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre os tumores de mediastino, por exemplo, e a trombose, né?
Então, o objetivo é o diagnóstico precoce e o tratamento de escolha inicial é um stent endovascular, que na verdade ele vai resolver os sintomas até que o tratamento de escolha, até que o tratamento para a doença específica seja definido. A radioterapia, nos casos de neoplasia, ela é bem efetiva, mas o alívio dos sintomas ele é lento, porque ele não começa no mesmo dia que o tratamento é feito. De toda maneira, vale falar novamente que o diagnóstico deve ser estabelecido antes desse tratamento. Além disso, a terapia de suporte com elevação da cabeceira e o aporte de oxigênio também fazem parte do tratamento. Os corticoides, eles têm que ser usados com cuidado, são bem indicados para o tratamento, mas as doenças linfoproliferativas, elas têm muito boa resposta aos corticoides. Isso pode dificultar o diagnóstico se iniciado antes da realização da biópsia. É claro que cada caso tem que ser avaliado de acordo com a gravidade do paciente e a indicação da terapêutica imediata, né? No caso dos corticoides, falando do benefício para as doenças linfoproliferativas, não posso deixar de falar que eles não têm efeito benéfico na síndrome de veia cava causada pelos tumores pulmonares. A anticoagulação é reservada para os casos de trombose da veia cava superior e o stent na veia cava é amplamente indicado, né? A terapia definitiva deve ser indicada logo que possível, no caso das doenças neoplásicas, a quimio-radioterapia, e no caso da trombose, a anticoagulação iniciada imediatamente também. Então, essa imagem, para ilustrar, para vocês terem ideia do que pode ser a síndrome de veia cava superior, essa é uma imagem de uma pessoa com câncer de pulmão, que já interna com essa síndrome de veia cava instalada. A gente pode ver que as veias do tórax são bastante dilatadas, né? Que não dá para ver o pescoço, mas é característico essa dilatação das veias no tórax e até um pouco do abdômen. Essa é uma outra imagem de uma síndrome de veia cava também, que a gente vê mais evidente os vasos engurgitados no pescoço e, assim como dá para ver, na região cervical direita uma tumoração, possivelmente um linfonodo, também contribuindo para essa síndrome de veia cava. Vou começar agora a falar sobre as emergências pulmonares e vou começar pela obstrução aguda das vias aéreas. Os tumores malignos torácicos e mediastinais podem, na verdade, erodir na via aérea ou causar compressão extrínseca, e isso sim vai levar à obstrução da via aérea. A causa mais comum dessas obstruções é o câncer de pulmão, e 1/3 dos pacientes com câncer de pulmão vão apresentar obstrução da via aérea em algum momento da doença. Outros cânceres, como o anaplásico da tireoide, o carcinoma de células escamosas da cabeça e pescoço, as neoplasias mediastinais, como os linfomas e tumores de células germinativas, assim, podem ser causa, né, de obstrução de via aérea. Os tumores primários da traqueia são causas raras dessa obstrução de via aérea. A apresentação clínica normalmente é dispneia, tosse, o estridor, hemoptise. Na verdade, essa apresentação vai depender da severidade e da localização do tumor. Os sintomas podem ser similares a uma piora ou uma agudização da doença pulmonar obstrutiva crônica, que, na verdade, é comum em pacientes com câncer de pulmão. Então, nesse diagnóstico diferencial, a tomografia é o método preferido para diagnóstico diferencial. Ele é o método preferido por quê?
A tomografia é o método preferido porque vai poder dar informações suficientes quanto à extensão da neoplasia e o envolvimento pulmonar da via aérea. Algumas vezes é necessária a realização de biópsia, caso o paciente não tenha diagnóstico ainda. O tratamento, o que é necessário é uma visualização das grandes vias aéreas. Na maioria das vezes é indicado a broncoscopia com broncoscópio rígido, né? E o objetivo é restaurar a patência das vias aéreas, podendo ser usado outras metodologias para a patência dessa via aérea, além da broncoscopia. O oxigênio suplementar e os broncodilatadores, quando a gente tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica associada, vai ter boa resposta. Uma opção é o stent de via aérea, laser terapia e o plasma de argônio, além da braquiterapia. Todos com o mesmo objetivo de tornar a via aérea pérvia, né, e aliviar os sintomas do paciente. O uso do stent para a via aérea, ele tem um efeito indesejável grave, que é a infecção, né, e ele raramente é usado. A radioterapia e a quimioterapia têm papel importante no tratamento da obstrução das vias aéreas, por ajudar no tratamento da doença causadora. Continuando então as emergências pulmonares, eu vou falar agora da hemorragia aguda das vias aéreas, que é quando a gente observa a presença de sangue nas vias aéreas. A gente vai observar uma expectoração com sangue, muco ou o sangramento franco, né? Então, as doenças malignas são sim a principal causa. Os tumores podem erodir na via aérea e causar hemoptise, e a hemorragia das vias aéreas vai causar hipoxemia, dependendo do volume que aconteça, e pode ser fatal. O câncer de pulmão é o mais comum de causar hemorragia maciça, e o carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço também pode causar hemorragia aguda das vias aéreas. Com relação à apresentação clínica, eu já disse que é expectoração com sangue, muco ou sangramento franco, e decorrente disso a gente vai ter outros sintomas, como dispneia, hipóxia, instabilidade hemodinâmica, dependendo do volume desse sangramento, e ataque apneia. É importante identificar os pacientes que têm indicação da terapia agressiva. A tomografia e a angiotomografia podem ajudar na informação de localização do sítio exato de sangramento, e aí sim a angiografia de artéria brônquica revela o sítio de sangramento e permite a embolização. O tratamento é sempre manter a via aérea pérvia, isso que é mais importante. O paciente deve ser colocado em decúbito lateral com o lado da hemorragia para baixo, se a gente souber, claro, qual é o lado da hemorragia. Mas como é que eu vou saber? Às vezes eu tenho um paciente com diagnóstico já conhecido e eu sei qual é o pulmão acometido. Algumas vezes a hemotransfusão pode ser necessária, lembrar sempre dos distúrbios de coagulação e atenção ao uso dos anticoagulantes. O câncer aumenta a incidência de trombose e alguns pacientes podem estar em uso de anticoagulante. A broncoscopia com broncoscópio rígido também é um bom método e diagnóstico, né? E a angiografia da artéria brônquica também. A embolização pode controlar o sangramento, é o melhor tratamento para o controle direto deste. A hemoptise maciça é extremamente estressante, tanto para o paciente quanto para os seus cuidadores. O suporte deve ser levado em consideração de acordo com a condição do paciente. A gente tem que pensar nas intervenções também, algumas desnecessárias, de acordo com a performance status do paciente, com o nível de evolução da doença, a proposta terapêutica para o que ele tem. Algumas vezes a sedação e a analgesia são as melhores opções para esse paciente, né? Na verdade, para o alívio dos sintomas dele. Uma maneira de aliviar o efeito psicológico do sangramento é o uso de lençóis, toalhas e travesseiros de cor escura.
de modo que pelo menos alivie a parte psicológica de ver o sangramento ativo e volumoso, né? Eu vou começar a falar agora das emergências infecciosas e a gente vai começar pela neutropenia febril. Vamos entender um pouco o que é a neutropenia, né? A neutropenia ela é definida como uma contagem de neutrófilos menor que 500, né? Ou menor que 100 neutrófilos, ela é definida como neutropenia profunda. Quem são os neutrófilos, né? A gente vai somar os bastões mais segmentados e esses são os neutrófilos. É sabido que as infecções são comuns em pacientes com câncer e que aumentam a mortalidade e a morbidade. Da mesma maneira, a gente sabe que a maioria das infecções nesses pacientes não são emergências e podem ser tratadas em casa. A neutropenia febril é comum, ela deve ser identificada prontamente para ser iniciado o tratamento e diminuir a morbimortalidade já atribuída a essa complicação, essa emergência oncológica. A neutropenia é mais comum em pacientes que recebem agentes citotóxicos, principalmente os tratados por leucemias agudas. É muito menos comum em tratamentos para pacientes com tumores sólidos. Por outro lado, os sarcomas, os tumores de células germinativas que requerem uma quimioterapia mais intensa, há um maior risco de neutropenia febril. O risco vai depender tanto da severidade quanto da duração da neutropenia. É importante lembrar que o nadir dos neutrófilos, né, o efeito máximo que a quimioterapia age sobre os neutrófilos acontece entre o 5º e o 10º dia do início da quimioterapia. E a recuperação vai começar a partir do 5º dia destes. A gente tem que considerar algumas variações para esse período, né? Ou seja, o paciente não tem um calendário exato e esse tempo é aproximado, né? Tanto do nadir quanto da recuperação. Uma atenção deve ser destinada às comorbidades pré-existentes, né? Como a disfunção renal e hepática. Por quê? Porque essas doenças podem aumentar o tempo de neutropenia e a gravidade da neutropenia. Outros pacientes que merecem uma atenção especial com relação à neutropenia e febre são os pacientes com alguma disfunção da medula óssea. Por exemplo, quem tem um diagnóstico já de mielodisplasia ou de aplasia de medula, ou os pacientes transplantados podem ter neutropenia sem o uso de quimioterapia citotóxica. Por quê? Porque a medula óssea já está comprometida por alguma doença. Então, mesmo sem uso de quimioterapia intensa, esses pacientes têm risco de apresentar neutropenia. Outra consideração que vale a pena identificar como uma causa de neutropenia é o tratamento com radioterapia, como causa também de neutropenia e risco para neutropenia febril. A quimioterapia, por outro lado, além do risco da neutropenia, ela pode romper a barreira íntegra das mucosas e facilitar a entrada dos gram-negativos e, consequentemente, aumentar o risco para sepse. Outro fator de risco que também merece uma atenção especial são os catéteres venosos, né, tendo em vista que podem ser a porta de entrada para os micro-organismos que colonizam a pele, como os gram-positivos. Os cânceres hematológicos estão associados a um comprometimento da imunidade celular e humoral, acrescentando o efeito imunossupressor à quimioterapia. Continuando sobre a neutropenia febril e falando agora da microbiologia, é sabido que a maioria desses pacientes não terá um patógeno microbiano identificado, assim como não será identificado o foco de infecção. Em menos de 30% desses pacientes, o patógeno será isolado, e essa identificação é mais comum em pacientes com neutropenia prolongada. A epidemiologia tem mudado muito nas últimas décadas,
Os gram-negativos sempre foram os patógenos mais comumente identificados e atualmente as infecções por gram-positivos já ultrapassam os gram-negativos. A bactéria mais comum identificada é o Staphylococcus coagulase negativo e entre os gram-negativos a Escherichia coli, a Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa são as bactérias gram-negativas mais identificadas. As infecções fúngicas e virais também são encontrados. O risco de infecção fúngica aumenta com o tempo e a severidade da neutropenia e mais comumente encontradas, elas são mais comumente encontradas em pacientes neutropênicos tratados empiricamente com antibiótico terapia de amplo espectro e que persistem com febre. É importante é importante lembrar e ter ideia de que há variações geográficas tanto quanto aos tipos de patógeno quanto à sua resistência antimicrobiana. Isso vai nortear o tratamento desses pacientes. Na apresentação clínica, o sinal predominante é a febre, podendo ocorrer outros sinais e sintomas. A história e o exame físico minucioso são importantes, são fundamentais. Atenção especial deve ser dada à cavidade oral, o exame da orofaringe, da pele. Lembrar que há infecções virais e fúngicas que causam lesões de pele características. O exame dos pulmões, do abdômen e da região perineal também é fundamental. Com a queda dos neutrófilos, a apresentação clínica e laboratorial das manifestações infecciosas podem ser muito diferentes. Por exemplo, pode não acontecer edema e nem a produção de pus. A cavidade oral também deve ser avaliada com atenção pela possibilidade de lesões ulceradas ou doença periodontal e estas que podem também ser focos infecciosos. Assim como merecem atenção a pele e os sítios de acesso venoso, que podem apresentar sinais de eritema e também edema. Os catéteres totalmente implantados ou mesmo os catéteres venosos provisórios e tudo que tiver ligado a eles deve ser avaliado. Os curativos devem ser retirados, o trajeto desse catéter deve ser palpado e os curativos removidos para melhor visualização. A dor no exame do abdômen pode dar sinais de uma dor recente, né? Ao examinar o abdômen, pode dar sinais de enterocolite, que também é uma complicação da neutropenia febril. A região perianal deve ser examinada, procurando sinais de inflamação ou infecção, ao mesmo tempo que o toque retal deve ser evitado. Continuando sobre as manifestações atípicas da neutropenia febril, as infecções do sistema nervoso central também podem apresentar sintomas inespecíficos como confusão ou sinais de déficits focais súbitos, né? Alguns fatores de risco na apresentação da neutropenia febril são a idade, a condição clínica do paciente ou um score de performance status comprometido e as comorbidades que podem aumentar o risco de complicações sérias. E por causa disso mesmo, o paciente deve ser amplamente avaliado, coletados exames para avaliação da função renal, função hepática, dos níveis hematimétricos, avaliação dos eletrólitos, do LDH, a realização de hemoculturas pelo menos em 2 sets, pelo menos um deles em veia periférica. Caso haja sinais clínicos, deve fazer exame de urina e fezes, procurando sempre o foco infeccioso, e os pacientes com neutropenia severa podem não apresentar infiltrado pulmonar, piúria ou leucocitose no líquor. Então, é mais um detalhe de apresentação atípica nesses pacientes. As lesões de pele devem ser avaliadas, principalmente com a indicação de realização de biópsia e cultura dos fragmentos que são obtidos através
biópsia também é importante fazer, e como eu já tinha falado, algumas vezes a infecção por fungos ou por vírus pode ser identificada através dessa biópsia de pele. A punção lombar, quando houver suspeita de meningite, deve ser realizada, mas com atenção sempre à contagem plaquetária. Caso ela seja menor que 50.000, é indicada a transfusão de plaquetas para poder realizar o exame do líquor. Caso o paciente com neutropenia febril apresente sintomas respiratórios ou qualquer sinal ou sintoma que leve à suspeição para pneumonia, deve ser realizado o raio-x de tórax, e caso esse exame seja normal, a tomografia de tórax também deve ser realizada caso haja qualquer sintoma respiratório. O tratamento ele pode ser ambulatorial, né, mas o tratamento requer o reconhecimento precoce e adequado, né, dessa emergência oncológica, é a chave para a boa evolução desse paciente. Então, não são todos os pacientes que devem ser hospitalizados. O tratamento empírico pode ser realizado após as coletas de cultura e deve ser iniciado sem atraso. Os atrasos no início do tratamento de pacientes hospitalizados estão associados a uma evolução ruim, considerando que se o paciente está hospitalizado ou se tem indicação de hospitalização, ele já é um paciente mais grave. Os pacientes de baixo risco podem ser tratados em casa, e para isso, para essa melhor avaliação, existem vários scores de estratificação que vão ajudar a gente a definir quem é o paciente que pode ser cuidado em casa ou deve ser hospitalizado. Entre as indicações de internação, a neutropenia prolongada é uma delas, a presença de outras comorbidades, como eu já falei, a presença da hipotensão, a ocorrência da mucosite. Lembrar que a mucosite é uma inflamação que pode ocorrer em toda a mucosa do trato gastrointestinal, decorrente ou como complicação do tratamento com quimio e radioterapia. Então, a presença de mucosite também é um critério de gravidade que indica a internação, a disfunção hepática ou renal, a identificação de pneumonia, conforme eu já falei, a presença de hipóxia ou o surgimento de dor abdominal recente, assim como as alterações neurológicas ou simples alterações no status mental do paciente. E outro critério de gravidade é o sinal de infecção nos catéteres. O paciente neutropênico sem febre, mas com piora clínica ou com qualquer um sinal que leve ao médico a suspeitar a possibilidade de uma infecção, eles devem ser hospitalizados para tratamento e considerados como alto risco, mesmo na ausência de febre. Os pacientes ambulatoriais são tratados com antibiótico, mesmo os pacientes definidos como ambulatoriais, esses devem ter acesso fácil ao atendimento médico para avaliação caso necessário. Então, se não houver segurança para esse paciente com relação a uma possível emergência, uma possível alteração da condição clínica, uma necessidade de procurar atendimento médico, se não houver segurança para o transporte desse paciente, se a comunicação for difícil, se o paciente não tiver acompanhante ou morar em algum lugar que não tenha meios de comunicação confiáveis, esse paciente deve ser hospitalizado. E a indicação para hospitalização vai ser uma possível falha de comunicação, uma possível falha para o transporte, caso haja alguma alteração e que ele necessite do hospital com certa urgência. O regime oral recomendado para os pacientes ambulatoriais é a amoxicilina com clavulanato e a ciprofloxacina. Os pacientes em tratamento profilático com fluoroquinolona, e alguns pacientes são tratados com as fluoroquinolonas profilaticamente, estes não devem receber o tratamento empírico para a neutropenia febril com fluoroquinolona. Já os pacientes hospitalizados, a gente pode começar o tratamento com amplo espectro, como cefepime, algum carbapenêmico, piperaciclina, tazobactam, qualquer um desses é indicado como terapia inicial.
A cobertura para o a gente viu então que a monoterapia indicada é sempre com cobertura predominando para os gram-negativos. Já a cobertura para gram-positivo, ela deve ser considerada em alguns pacientes, principalmente os que apresentem hipotensão, sepsis, sinais de sepsis ou suspeito de infecção relacionada a catéter, assim como a mucosite severa, as lesões de pele ou de tecidos moles, e o raio-x que identifique uma pneumonia, assim como a hemocultura positiva. O uso das quinolonas como profilaxia também já indica a cobertura para os gram-positivos. O conhecimento dos germes comunitários do perfil antimicrobiano desses germes hospitalares também é importante. O tratamento empírico com antifúngico ou um antiviral não é recomendado, a menos que haja alto risco de suspeição, e eu já falei sobre os fatores de risco para infecção fúngica, né? Neutropenia prolongada, o paciente já tratado empiricamente com antibiótico de amplo espectro, são os principais. O papel dos fatores de estimulação de colônia granulocítica é incerto, né? O mais conhecido é o granuloquine, ou o nome também conhecido é o GCSF, que são os fatores estimuladores de colônias granulocíticas. O uso deles pode diminuir o tempo de internação, mas não interfere na mortalidade desse paciente. Eles devem ser considerados em pacientes com risco de complicações da neutropenia. Por exemplo, os pacientes com previsão de neutropenia prolongada, principalmente os em tratamentos de leucemia aguda ou submetidos a transplante de medula óssea, os pacientes com mais de 65 anos, os pacientes com quadro séptico instalado ou os pacientes com neutropenia absoluta, pneumonia diagnosticada, hipotensão, um câncer primário fora de controle, né, sem controle terapêutico, e a disfunção em órgãos, ou seja, a presença de outras comorbidades nesses pacientes. Também são considerados fatores que indicam o uso dos fatores estimuladores. Ainda nas emergências infecciosas, vou falar sobre a febre em pacientes sem o baço funcionante. Os pacientes que são submetidos a esplenectomia, e aí vale lembrar que alguns tipos de cirurgias indicadas para o tratamento do câncer podem precisar da esplenectomia, por isso esse assunto vem nas emergências oncológicas, né? Então, eu estou falando dos pacientes submetidos à esplenectomia ou os pacientes com asplenia funcional. Esses pacientes vão ter risco de infecção fulminante por germes capsulados, principalmente nas séries meningitides, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. O risco é maior nos primeiros anos da esplenectomia, mas esse risco de infecção persiste por décadas, né? E nesses pacientes a sepsis tem um alto risco de mortalidade. Então eles devem ser avaliados imediatamente, em caso de febre, coletadas as culturas e iniciada a antibiótico terapia empírica. Os pacientes que não estejam agudamente doentes podem ser tratados com ceftriaxona e cefotaxima, e os pacientes doentes com critérios de gravidade devem ter a terapia combinada para o gram positivo e o gram negativo, sendo indicado o uso da vancomicina associada ou a ceftriaxona ou a cefotaxima. A opção de moxifloxacino ou levofloxacino e vancomicina para pacientes alérgicos a beta-lactâmicos é uma boa opção, né? Então, agora nosso último assunto são as emergências relacionadas ao tratamento, talvez exclusivamente ao uso dos quimioterápicos. Vale lembrar que os quimioterápicos são divididos em algumas classes, com mecanismo de ação diferentes entre eles e com os efeitos adversos também diferentes, né? Lembrando que o profissional, tanto o profissional que prescreve a quimioterapia, o oncologista, o hematologista, quanto o clínico que vai receber esse paciente numa situação de urgência e emergência,
é importante saber o efeito adverso das medicações para a gente pensar nas complicações e tratar. Então, falando dos agentes citotóxicos, né, estes têm os efeitos adversos bem conhecidos, né, alguns relacionados com situações de maior gravidade, como a microangiopatia trombótica associada ao uso da mitomicina e da gencitabina, a toxicidade pulmonar relacionada ao uso da bleomicina e da gencitabina, algumas medicações como a fluoropirimidinas, elas podem causar espasmos coronarianos, né? Então, entre esses são as medicações com efeito adverso bem conhecido e bem estabelecido. É um assunto extenso falar sobre cada uma das classes, caberia talvez uma aula só para falar disso, mas com foco mais para a especialidade. Das terapias novas, né, relativamente novas, a gente tem as imunoterapias, que podem ter efeitos diversos bem específicos, né, como alterações da pele, do trato gastrointestinal e as alterações pulmonares e endócrinas também. Então, são muitas alterações que essas medicações podem causar. E além das terapias-alvo também, que são medicações já amplamente usadas na oncologia e que também têm efeitos adversos muito específicos, né? Então, os pacientes, o médico tem que saber desses efeitos adversos para atender corretamente esses pacientes. Para concluirmos então a aula, eu acho que vale a lembrança, né, do que a gente já falou sobre as complicações, as emergências oncológicas esses pacientes têm complicações frequentes, são pacientes que na maioria das vezes já estão fragilizados pelo próprio tratamento ou, conforme a gente já falou, como manifestação, a primeira manifestação da doença, né? Então, nós médicos vamos encontrar esses pacientes em todos os cenários de atendimento, há vários cenários de atendimento envolvidos, né? Desde um cenário de uma emergência, do atendimento de emergência, quanto em consultas ambulatoriais. Então, a avaliação completa, o diagnóstico acurado, seguido da indicação de hospitalização ou tratamento adequado, são necessários para salvar vidas e também prevenir lesões irreversíveis de alguns órgãos, né? Então, é fundamental que todos nós conheçamos as emergências oncológicas e hematológicas. Isso é importante para todos os profissionais envolvidos no atendimento desses pacientes, né? Então, como resumo, acho que da aula, nosso objetivo deve ser, com relação às emergências oncológicas, uma avaliação detalhada desse paciente, sempre suspeitar dos sinais e sintomas que essas emergências possam aparecer. O diagnóstico tem que ser rápido, preciso, para que a gente possa passar para o tratamento de forma a salvar a vida dessa pessoa ou pelo menos prevenir lesões irreversíveis de alguns órgãos. Então, o objetivo é sempre o tratamento precoce, salvar ou prevenir lesões irreversíveis. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, da aula, das explicações, e se eu puder ajudar de alguma maneira, estou à disposição.